Boa tarde. Me chamo Lauriane Ramos, eu faço parte do projeto Entre a Memória da História. Arquivo Caísa, sou Alana, sou discente do curso Bacharelado em História, ano 2024, inclusive sou sua aluna esse semestre. Pode prosseguir. Eu vou ler aqui um pouco do seu Lattes para fazer essa apresentação. O senhor possui graduação em História, Bacharelado em 1991, licenciatura plena em 1992, pela Universidade Federal do Pará. Possui graduação em História, Bacharelado em 1991 e licenciatura plena em 1992 pela Universidade Federal do Pará, especialização em Teoria Antropológica pela Universidade Federal do Pará em 1993. Mestrado em História Social do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2009. Então, a primeira pergunta é: como o senhor se interessou pelo curso de História? Já podemos? Pode começar. Tá bom. Então, esse interesse pelo curso de História vem desde a época que eu era assim, garoto, né? Sempre gostei muito de História. Gostava de ficar lendo os livros de História, né, os livros didáticos que a gente utilizava no colégio. E sempre me chamou muita atenção. Então tinha muita afinidade com a história, né, que era ensinada no colégio. E eu acho que também quando eu acompanhava as aulas do telecurso, né, eu não fazia telecurso, eu acompanhava as aulas, minha mãe fazia o telecurso, né, eu acordava cedo e ficava assistindo as aulas do telecurso. E era garoto ainda, tinha uns 10, 11 anos, e eu gostava muito das aulas de história do telecurso, né, as imagens, e eram de um conteúdo muito bom, né? As aulas de história, me lembro até hoje, como se estivesse assistindo o episódio do telecurso sobre a aula de história sobre a Revolução Francesa, e quem fazia a apresentação era aquele ator, já falecido, excelente ator, Jean Francisco Guarnieri. E até hoje eu me lembro das imagens e dele falando, explicando a Revolução Francesa. Então dali eu fui gostando cada vez mais da disciplina. No último ano, quando fazíamos o convênio, eu já gostava ainda mais da disciplina História e tive a oportunidade de ter bons professores de História no convênio também, e inclusive o professor José Alves, né, foi meu professor no convênio em 1986 e já era professor da universidade, do curso de História, mas ele não foi meu professor na graduação, ele foi um professor antes. Quando eu entrei na graduação, fui fazer a disciplina de História Moderna, ele tinha saído para o mestrado. Então eu não cheguei a ser aluno do José Alves na graduação. E eu já tinha certeza da minha escolha, me interessava muito a história, né? E pensar, né, a pesquisa, o historiador. Então surgiu daí, né, desse interesse. Na verdade surgiu, não que outras áreas não me interessassem. Na época que eu fiz o vestibular para a História, eu também fiz vestibular para Psicologia, fui aprovado também. Cheguei a cursar até o 2º ano de Psicologia, mas depois eu tranquei, não dei continuidade, porque eu queria ter uma atuação mais na graduação de História. Mas outras áreas também me interessavam muito, né, das humanidades, mas eu gostava mais da área de História. Então foi assim que foi definindo esse interesse pela disciplina, dessa forma. Como foi para o senhor entrar no Centro Acadêmico de História?
Quando eu entrei na universidade, eu comecei, desde o primeiro ano, ainda calouro, eu comecei a participar das atividades políticas do movimento, não apenas indo para a assembleia ou para as manifestações, passeatas, mas também me aproximando do pessoal que era do centro acadêmico, que fazia um movimento, e procurando me aproximar, e a partir do segundo ano eu já estava fazendo parte da diretoria do centro acadêmico. Fiz parte de várias diretorias, de 2 ou 3 diretorias do centro acadêmico, e eu já tinha esse interesse. Eu não havia feito movimento estudantil secundarista, não havia feito movimento estudantil antes, mas tinha interesse em participar do movimento estudantil na universidade, né? E a partir daí comecei a ter essa participação. Naquela época eu tinha até vontade de ter uma participação política partidária, sair candidato a cargos políticos, e talvez por isso também tinha me interessado. Depois eu deixei de lado essa ideia, e aí eu comecei a me envolver bastante com a atividade da militância estudantil do centro acadêmico. Eu acho que durante toda a minha graduação eu fiz parte do centro acadêmico, né? Desde o início, quando entrei em 87, até me formar. Eu sempre estava muito ligado ao centro acadêmico. Quais foram os principais atos do CAIS enquanto o senhor era aluno? Olha, as grandes bandeiras do movimento estudantil na época, na década de 80, era a defesa da universidade. O que seria exatamente isso? Defender mais recursos, mais verbas para a universidade, mais vaga para professores, para técnicos administrativos, era defender mais bolsas de pesquisa para os estudantes, era se posicionar contra o corte de verbas, era se posicionar contra as políticas de privatização da universidade que estavam sendo colocadas. Naquele momento, no final dos anos 80 e parte dos anos 90, foram anos muito difíceis em termos de recursos para a universidade. Foram anos muito, muito difíceis para a universidade, né? Vocês entraram numa época da universidade, e outros que vieram antes de vocês, a partir do primeiro governo Lula, vocês conheceram uma outra realidade da universidade, uma universidade que tem recursos, uma universidade que teve ampliação de investimentos, uma universidade que teve melhora do salário dos professores, aumento do número de bolsas, né? Mas essa não era a realidade nossa, né? A realidade de quem passou pela universidade. A minha realidade como aluno, depois como professor, no início da carreira, era de uma universidade muito carente de recursos, porque a intenção não era fortalecer a universidade pública, né? Não havia essa intenção por parte dos governos que se sucederam, né? Então, uma das grandes bandeiras, que não era somente do movimento estudantil, mas era também do movimento dos técnicos, era do movimento docente, do movimento social como um todo, era a defesa da universidade pública e gratuita, né? De qualidade. Então essa era uma grande bandeira. No que tangia os estudantes enquanto categoria, havia 2 bandeiras também importantes, que era a questão da meia passagem. Então esse período da década de 80 até início dos anos 90 foi muito marcado pela luta constante pelo direito de meia passagem, que é o que vocês têm hoje, né? Não só vocês, mas os que vieram antes de vocês já usufruíam. Você, por exemplo, ter a meia passagem como você usufrui hoje, você pode fazer uso desse direito o ano inteiro, né? Final de semana, feriado, qualquer horário, né? Você usa a meia passagem com carteirinha, digamos assim. Então, a primeira conquista foi obter o direito à meia passagem, mas não era um direito que você dizia, conquistamos, está acabado. No ano seguinte, podia não ter. No outro ano, podia não ter.
Então hoje não existe essa possibilidade de você dizer, eu vou ter meia passagem no primeiro ano da faculdade, no segundo eu não sei se vou ter. Você já não tem essa dúvida. Mas na época que a gente fazia a graduação no movimento estudantil, a nossa luta era todo ano garantir o direito à meia passagem. E a meia passagem, a gente queria a meia passagem sem limitação e com carteirinha. E a primeira conquista da meia passagem foi com limitação. A gente só recebia 2 tickets, ida e volta, para os dias de aula. Então não contava feriado, não contava período que não tivesse aula, não contava final de semana. Então no final de semana você tinha que pagar, se usasse o ticket, ficava faltando para depois. Você tinha que pagar inteira, né? Então você só tinha um ticket para ir e um ticket para voltar. Então a gente não queria a meia passagem com ticket, a gente queria uma meia passagem que o estudante pudesse usar sempre, permanente. E a gente não queria o ticket, a gente queria com a carteirinha. E todo ano era essa luta para ampliar o direito da meia passagem, para conseguir a meia passagem sem o ticket com carteirinha. Mas durante algum tempo foi assim com o ticket. Então a universidade, o DCE, os centros acadêmicos recebiam os tickets, os estudantes se cadastravam e éramos nós do CA que distribuía para cada estudante aquele ticket. Se você perdesse o ticket, aí você ficava sem a meia passagem, tinha que pagar inteira. Então essa era uma luta que conseguiu, né, com muito enfrentamento com o governo do estado, com as empresas de ônibus, com muito enfrentamento com a polícia, inclusive, né, manifestações que ficaram emblemáticas, né, que foram realizadas envolvendo os estudantes da universidade, os estudantes das outras universidades e faculdades, estudantes secundaristas, né, em São Brás, no Largo do Operário, saindo de lá para a casa do governador, onde hoje é o Parque da Residência. Então, com enfrentamento, inclusive, repressão policial, né, processo do DOPS e tudo isso. Né? Então, essa foi uma das grandes conquistas dessa geração, que veio antes de mim e ainda continuou depois, né, da nossa época. A outra conquista foi o restaurante universitário, que as gerações posteriores, quando eu terminei a graduação, ainda não havia o restaurante universitário. Quando eu já era professor, o restaurante universitário foi construído e inaugurado. Mas foi resultado de toda essa luta também dos anos 80, início dos anos 90, a luta pelo restaurante universitário, que era uma outra bandeira muito específica nossa da UFPA. Nós não tínhamos o restaurante universitário. Então a gente lutava também muito para que pudesse ter o restaurante universitário e acabou acontecendo algum tempo depois da gente já como professor. Né, houve a inauguração do restaurante universitário. Eu vim conhecer o restaurante universitário depois, como professor da instituição. Né? Então, essa garantia aqui do restaurante universitário, ela foi muito, muito importante também como uma outra bandeira de luta mais específica da UFPA, porque outras universidades já tinham restaurante universitário, outras não, a nossa não tinha e passou a ter. Então, eram essas as grandes bandeiras, digamos assim, de um modo geral, que a gente participou. Claro que haviam aquelas mais específicas da faculdade de História, do curso de História, que era a questão de professores, que era a questão da qualificação dos professores, questão de vagas. Nem sempre tinha vaga para... Você às vezes queria fazer uma disciplina e não tinha vaga, então você ficava sem fazer a disciplina. Aí você tinha que esperar ter de novo a disciplina. Então, não havia como hoje. Hoje você tem a sua vaga garantida. Você não tem essa preocupação. Eu tenho que... Ai, meu Deus, eu não posso chegar tarde no dia que eu vou fazer minha matrícula porque pode acabar as vagas da disciplina, eu não vou pegar mais disciplina para mim. Aí eu vou ter que ficar correndo atrás para conseguir uma vaga em outro curso dessa mesma disciplina, né, para ver se eu consigo pagar a disciplina, senão vai atrasar meu curso. Então, essa era uma questão. Às vezes a gente paralisava a matrícula. Quando eu entrei na universidade em 87, os colegas que estavam no centro acadêmico, depois seriam companheiros meus de militância, eles paralisaram a matrícula de História, suspenderam a matrícula. Né? Por quê? Porque faltava vagas nas disciplinas para os alunos de História, né, poderem fazer sua graduação. Então era necessário garantir essas vagas.
né? Então, havia questões muito específicas de cada curso e também o movimento estudantil dentro de cada curso atuava. Né? No curso de História era a questão da falta de professores, qualificação dos professores, vagas nas disciplinas, porque você fazia por disciplina. Então, quando eu ingressei na universidade, o regime era de crédito na História. Né? Hoje vocês fazem o regime seriado, que isso foi também uma demanda do movimento estudantil em História no UFPA, no Centro Acadêmico nosso. Uma demanda nossa, a reforma curricular, foi muito importante. Então, junto com os professores, nós fizemos a reforma curricular. E quando fizemos a reforma curricular, o novo currículo naquela época começou a ser ofertado em 1988. Que aí mudou do regime de crédito para o regime de seriado e passou a ter a dupla formação, bacharel e licenciado pleno. Antes era só licenciado. A gente queria também a formação de bacharel. Então, quando a gente fez o novo currículo em História em 88, passou a ter essa formação, bacharel e licenciado. Tanto que eu fiz os dois cursos como muitas pessoas fizeram. Você leu aí, você viu que eu me formei em bacharel e licenciado. Mas você podia ser apenas bacharel. Tinha um colega nosso do Centro Acadêmico já falecido, que ele fez apenas o bacharelado, ele não fez as disciplinas pedagógicas. Ele não quis fazer a licenciatura, poderia ter feito. Para fazer a licenciatura, você fazia as disciplinas pedagógicas. E aí você passava também a ter o diploma de licenciado pleno. Você podia ter os dois diplomas fazendo um curso só, né? Não era separado como hoje, tá? Você podia, só uma entrada, você fazia o bacharelado e fazia depois as disciplinas pedagógicas, você tinha 2 diplomas. E isso foi a partir de 88, porque a gente queria também essa formação do bacharel, né? Então, nós fizemos essa mudança curricular. E qual era o regime de crédito? O regime de crédito é onde você se matricula por disciplina. Então, não havia o bloco, o seriado, né? Você já é automaticamente matriculado no seu bloco. Já vem aquela quantidade de disciplinas que você faz por semestre, né? Se você fica reprovado em 1, 2, você continua naquelas disciplinas que foi aprovado e tem que pagar, né, fora do bloco aquelas. Mas no regime de crédito não era assim. No regime de crédito não tinha um horário fixo. No regime de bloco você estuda de manhã, você estuda à noite ou estuda à tarde, né? E paga a disciplina no contraturno. No regime de crédito não, eu podia fazer disciplina de manhã, de tarde e de noite. Se eu tivesse disponibilidade e fosse possível, eu podia pegar 15 disciplinas no semestre. Podia pegar 12 disciplinas, 10 disciplinas, porque eu podia encher a manhã, tarde e noite de disciplinas. Outros iam pegar 2, 3 disciplinas, seriam aqueles que, né? Claro que à medida que você ia fazendo as disciplinas específicas do curso, aí essa oferta diminuía, porque você só tinha disciplinas à tarde e à noite. O curso funcionava de tarde e à noite. Então você tinha as mesmas disciplinas que tinha à tarde, tinha à noite, né? Mas você podia fazer disciplina de tarde e de noite, pelo regime de crédito. O regime de crédito também possibilitava que você pudesse, por exemplo, fazer disciplinas como Introdução à Sociologia numa sala de aula, onde você tinha 50 alunos, onde você tinha 3 alunos de História, 10 alunos de Direito, 2 de Biblioteconomia, 3 de Turismo. No primeiro ano nosso na universidade, a gente fazia disciplinas do básico, como era chamado, que eram disciplinas frequentadas por alunos de vários cursos de Ciências Humanas. Você só começava a frequentar disciplinas mesmo da História a partir do ciclo profissional, que era o 2º ano, né, no regime de crédito, né? Quando aí você começava a encontrar as pessoas de História. Mas você muitas vezes podia fazer uma disciplina com pessoas de outros anos. Não necessariamente. Então vocês no regime seriado tem uma coisa diferente. Vocês, aquela turma que entrou esse ano vai ficar até o final do curso junto, fazendo as mesmas disciplinas, do primeiro ao fim, né? No regime de crédito não existia isso. Era bom o regime de crédito por um lado, que a gente conhecia gente de tudo quanto era curso, porque a gente podia montar o nosso horário, a gente podia fazer disciplinas diferentes.
Mas, por outro lado, a gente só começava a conviver com os colegas da história a partir do segundo ano. E não necessariamente com os alunos que ingressaram no mesmo ano que eu. Né? Então, eu fazia disciplinas na graduação de História com pessoas de vários anos. À medida que o regime de seriado, que começou a existir em 88, começou a se normalizar, a ser somente esse que existia, aí começou a funcionar como vocês conhecem. Então, a reforma curricular, a formação conjunta bacharel e licenciado também foi uma das questões específicas do movimento estudantil nosso na graduação na área de História. Então, tínhamos bandeiras muito gerais, bandeiras comuns aos vários estudantes e as bandeiras específicas do curso. Quais são as suas melhores lembranças do CAIS, do curso de História? Olha, as melhores lembranças, acho que, de um modo geral, a graduação, eu sempre tenho uma boa lembrança da graduação. Né? Eu tenho ótimas lembranças da graduação, das nossas aulas no pavilhão B, né? Quando o pavilhão B deixou de ser o lugar de sala de aula e passamos a ter aula no Mirante. Agora eu até me acostumei no Mirante, gosto, mas eu não gostava. Eu tinha muita saudade do pavilhão B, porque é um pavilhão de muitas histórias. Então, das salas de aula do pavilhão B, eu acho que eu não destacaria nenhum momento específico. Eu acho que a oportunidade de conhecer pessoas de vários anos no curso de História, eu fiz amizades duradouras até hoje, mas não eram pessoas do meu ano. Eu tenho amizades de pessoas do meu ano, tenho, mas muitas amizades que fiz também eram pessoas de outros anos. Até porque, como eu me envolvi logo com o pessoal do Centro Acadêmico, o pessoal do Centro Acadêmico era de anos mais antigos. Então, fui logo fazendo amizade com pessoas que tinham entrado 2, 3 anos antes de mim, ou até pessoas que já estavam saindo do curso, né? Foram com quem fui logo estabelecendo convívio. E agora, as manifestações, né, as mobilizações, as assembleias que a gente fazia foram muito importantes. Né? Eu acho que isso são boas lembranças que nós temos. Eu estava vendo a divulgação de vocês aí, né, o convite para o evento, e vocês estavam olhando o Jornal Faísca, que jornal foi eu que fiz. Né? Engraçado que depois eu fui olhar, eu não sei o que aconteceu com a minha coleção do jornal A Faísca, eu tenho um ou dois números só. Esse jornal foi criado pela gestão anterior. Né? E o nome A Faísca vem do nome do jornal bolchevique da Revolução Russa. Né? Daí que vem o nome A Faísca. Né? Vem da Revolução Russa, do bolchevique, né? Do Lenin. Então, esse jornal já existia, A Faísca, com esse nome, só que ele era mimeografado. Vocês não sabem o que é mimeógrafo, né? Mas na época o mimeógrafo era tudo que a gente fazia, os nossos panfletos, os nossos avisos, não era na Xerox, era no mimeógrafo, porque produzia uma quantidade grande por um custo menor. Então, na universidade, cada instituto tinha, no setor de reprografia, tinha lá a Xerox do instituto para atender as faculdades, e os centros acadêmicos tinham uma cota, e tinha o mimeógrafo. Aí a gente tinha que levar a risma de papel, essa risma de papel A4, e nós tínhamos que levar o álcool, né, o insumo, a tinta. E aí o funcionário na reprografia, o funcionário do instituto, que na época era Centro de Filosofia, ele no tempo dele, ele imprimia no mimeógrafo. Não é aquela máquina que o senhor joga o álcool e põe papel e roda. Eu cheguei né? a ver uma dessas. Então o mimeógrafo era isso. Então o mimeógrafo rodava nossos panfletos, rodava nossos avisos, tudo aquilo que fosse de grande quantidade, assim, a gente fazia no mimeógrafo, um custo menor. E o jornal Faísca, o primeiro jornal que teve, foi feito no mimeógrafo. Não era aquele jornal feito em gráfica que vocês olharam, manusearam, está lá a foto. Quando eu entrei no Centro Acadêmico a partir de 88, juntamente com os colegas do Centro Acadêmico, inclusive o Andrezinho,
que era anterior a mim, mas foi um grande parceiro nesse momento, e tinha também outras pessoas do centro acadêmico, nós resolvemos fazer o jornal impresso em gráfica. A gráfica da universidade funcionava aqui. Esse era o prédio da gráfica editora da universidade. Sim. Aqui os maquinários ficavam todos nesse salão. Então nós negociamos com a reitoria, né? Existia na época a assessoria de assuntos comunitários que cuidava dessa relação com o movimento estudantil. Nós negociamos com a reitoria várias coisas, entre elas que a reitoria pudesse pagar a impressão dos nossos jornais, né, na gráfica da universidade. Esse jornal Faísca que era impresso aqui na gráfica, aqui nesse prédio. Então o que nós fazíamos? Eu e o André, o André datilografava todo o jornal, ele fazia isso lá na sala da secretaria da faculdade. A gente conseguia utilizar as máquinas elétricas que tinha, não tinha computador, não havia computador. Então era aquela máquina eletrônica, elétrica, o André ficava datilografando, eu lendo para ele. A gente já tinha toda a matéria, a gente fazia a boneca do jornal e trazia para cá. Na época era o Ivan Brasil, que era o diretor da gráfica, né? Já falecido, se não me engano. E a gente trazia já a boneca. Ele gostava muito do nosso jornal, porque ele dizia, pô, vocês têm uma visão de jornal legal, vocês já trazem a boneca, o jornal para nós, a gente não tem trabalho com o jornal de vocês. E aí eles imprimiam aqui. E a gente fazia aquela tiragem do jornal, né? Então, na minha gestão, começamos a fazer a tiragem do Faísca impresso na gráfica, tipo jornal mesmo, né? E fizemos vários números do Faísca. Esse jornal era distribuído gratuitamente, mas a gente pedia a colaboração dos colegas estudantes que colaboravam na época com algum valor para o centro acadêmico ter alguma renda. Então, isso foi uma coisa muito bacana que nós fizemos no nosso jornal. E eu escrevia para o jornal, o André escrevia para o jornal, os estudantes colaboravam, escreviam para o jornal. Então a gente mantinha e o jornal fazia as críticas, fazia as exigências. Tinha uma coluna na última página do jornal que era o Paredão, que era onde a gente fazia as críticas, né? A faculdade de História, né? Fazia as exigências e tal. Então acho que essa do jornal foi bastante legal. Nós fizemos também o Poetim, que era um pequeno livro feito no mimeógrafo, uma coisa bem artesanal, de poesias do curso, dos estudantes do curso de História. Então a gente tinha essa questão. E eu acho que também era muito divertido, né? Um bom momento que a gente guardou foi da reforma do centro acadêmico, porque os centros acadêmicos não tinham sede, porque na época da ditadura militar, os centros acadêmicos foram extintos, não tinha centro acadêmico, tinha diretório acadêmico. Então cada instituto tinha um diretório acadêmico. Diretório acadêmico do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, diretório acadêmico do Centro de Ciências Jurídicas. Mas não tinha os centros acadêmicos. Tinha o diretório acadêmico, o DA, e depois o DCE e Atlética. Então, no prédio do centro, que é o Instituto, existia uma sala do DA. Só que nesse processo de redemocratização na década de 80, se recuperou os centros acadêmicos e não se queria mais o diretório acadêmico. Então o diretório acadêmico deixou de existir e foi sendo criado o centro acadêmico por curso. E quando você passa a ter o centro acadêmico de História, de Filosofia, de Psicologia, de Ciências Sociais, enfim, você passa a não ter sala. Então a demanda era ter sala para os centros acadêmicos. Como não havia espaço no centro, e a gente queria ficar próximo dos estudantes, então uma geração anterior à minha, que havia criado o centro acadêmico, né? Uma geração que veio antes da gente, no centro acadêmico, resolveu ocupar o banheiro do pavilhão básico. Cada pavilhão de sala de aula tinha um banheiro. No pavilhão A era o banheiro feminino, no pavilhão B era o banheiro masculino, no pavilhão C era o banheiro feminino, no pavilhão D alternadamente, masculino e feminino. Então, as alunas de História precisavam ir para o pavilhão A, né? Os alunos de Ciências Sociais tinham que vir para o pavilhão B, porque o banheiro masculino era no B.
O banheiro feminino era no A, o banheiro masculino no C. O bloco A era o pavilhão de ciências sociais, o bloco B o pavilhão de história, o bloco C da psicologia, o bloco D da filosofia, o bloco E da geografia, se não me engano. Era mais ou menos assim dividido por cursos, blocos. Né? E não que outros cursos não pudessem ter aula nas salas dos blocos, mas tinha que negociar com os cursos. Então o bloco B era o bloco da história, né? Por isso essa identidade muito forte que você tinha com os blocos de sala de aula. E aí resolvemos ocupar. O Centro Acadêmico de História foi um dos primeiros, junto com outro centro acadêmico, a ocupar banheiro para fazer sala do centro acadêmico. Isso saiu até na matéria, na revista Veja, saiu uma matéria sobre isso, dos alunos de História que ocuparam o banheiro do pavilhão B para ser centro acadêmico. A gente queria um centro acadêmico também perto dos estudantes, e não lá no prédio do Instituto. Então, uma geração anterior à nossa ocupou o banheiro, mas era um banheiro. E ficava sempre aquela história, vamos mandar a gente sair do banheiro, né? Mas era um banheiro, as pessoas entravam no banheiro para usar o banheiro, era centro acadêmico, aquela confusão toda. E aí, quando a gente estava no centro acadêmico, isso foi junto com o Fernando Arthur, né, o Lubinho, foi junto com o Ribamar, foi junto com o Jacó, com a Nádia, que eram pessoas que já estavam no CA quando eu entrei, né, e com quem eu me aproximei, a gente resolveu dizer, olha, é aqui a nossa sede e vamos acabar com essa história de ser banheiro, vamos fazer a reforma. E aí nós resolvemos não apenas manter o banheiro ocupado, mas resolvemos transformar fisicamente o banheiro numa sala do centro acadêmico. Aí na entrada do banheiro a gente mandou fazer uma grade, aí a gente foi para lá, finais de semana era eu, Jacó, o Ribamar, Nádia que ajudava, aí o Fernando Arthur, a gente ia para lá, o pai do Jacó era mestre de obras, então o Jacó sabia alguma coisa de construção civil, e ele era o nosso mestre de obras, né? E a gente era ajudante dele. A gente carregava tijolo, batia massa, carregava as coisas, dava o tijolo para ele. Aí a gente resolveu quebrar todas as divisórias, tirar as pias, tirar os mictórios, os vasos, e aí fizemos uma parede separando, né? Deixamos só um do lado assim para ser banheiro. E construímos uma parede de alvenaria e o resto, a maior parte, virou sala do centro acadêmico. Aí nós tínhamos uma sala, né? Com algumas cadeiras, uma mesa, lá era a sala do centro acadêmico, com uma porta de ferro, com cadeada, lá era a sala do centro acadêmico. Meio que sem autorização, né, fizemos isso. E mantivemos lá um ladinho para o banheiro, lá, quem quisesse usar, né, os vasos lá. Depois a universidade encampou isso. Depois a universidade resolveu transformar os banheiros, não em todos os pavilhões, mas resolveu transformar esses banheiros em salas de centro acadêmico. E fez aquele banheiro separado ali no básico, perto dos pavilhões. Então passou a ser o banheiro ali, aquele prédiozinho de banheiro. E os antigos banheiros todos viraram centro acadêmico. Então são coisas que a gente se lembra que nós fizemos e que tinha muito convívio, muita camaradagem, muita disputa política. E é isso, né? É isso? Eram essas Obrigada, 7 professor. perguntas. Já estão as 7 aí? Já. Já? Respondeu todinhas? Tem alguma Né? contribuição que o senhor acha muito importante fazer para o projeto? Para a posterioridade? Isso vai estar no YouTube, professor. Vai estar no YouTube, é? Dizer que na época quando a gente fazia movimento estudantil, as pessoas diziam, se você faz movimento estudantil, você não se forma, você se atrasa curso, você não estuda. Mas não era bem assim, dependia de cada um. Eu fiz movimento estudantil durante toda a minha graduação e me formei no tempo certo, nunca fiquei reprovado, sempre, né? Às vezes uma disciplina ou outra eu tinha um pouquinho mais de falta, né? Mas conseguia, de um modo geral,
fazer bem o curso. Eu não posso dizer, o movimento estudantil atrasou o meu curso, o movimento estudantil... Não, pelo contrário, o movimento estudantil me deu uma visão de universidade importante, me deu uma experiência política de universidade importante, né? A mesma coisa que você dizia na época, você vai começar a trabalhar, a ministrar aula, porque naquela época você podia já, na graduação, começar a dar aula de história. Inclusive ter carteira assinada como professor de história era permitido, né? Havia uma permissão para isso. Então você começava logo no segundo ano da minha graduação, eu já estava dando aula, ministrando aula de história em cursinho, convênio, colégio, ganhando dinheiro, né, e fazendo movimento estudantil também, e tinha a Bolsa PIBIC também, tinha um bocado de coisa. Então, né, a gente tinha que se virar nos 30. Então, e aí via muito isso, você vai começar a dar aula, você não vai terminar nunca teu curso, porque tu vai preferir ganhar dinheiro do que fazer as disciplinas do curso, tu não vai ter tempo para estudar. E isso acontecia também. Alguns colegas, inclusive, demoraram uma vida para terminar seu curso, que entraram antes de mim, eu me formei, me tornei professor da universidade e eles não tinham terminado. E outros perderam a vaga na universidade e tiveram que ir para as particulares que surgiram depois de terminar o curso de História. Havia esse risco, porque a pessoa começava a ganhar bem, né, dando aula, e esquecia de terminar o curso. Hoje já não existe mais essa possibilidade. Então, havia sempre esse risco de você se envolver demais e não saber administrar o tempo, a tua vida, e depois dizer, foi o movimento estudantil que não me deixou me formar, foi o movimento estudantil que me prejudicou, porque eu não tinha tempo de estudar. Não, você não sabia administrar o seu tempo, né? Como, porque eu dava muita aula e acabei não me formando. Você não soube administrar a sua vida, né? Então você tinha que saber dosar isso aí, administrar isso aí, para que você não... Então, muitos companheiros meus que fizeram movimento estudantil se formaram, aliás, geralmente eram os melhores alunos, né? Aqueles que discutiam os textos, até porque na época do movimento estudantil, como eu participava de uma tendência, né, política dentro do Partido dos Trabalhadores, né, a gente tinha também nós estudantes, nós tínhamos essa preocupação com a formação política, com a formação. Então nós discutimos os textos de Lenin, discutimos os textos do Marx, a gente tinha que estudar para ser militante. Então, final de semana a gente arranjava um local, a gente se cotizava para ver almoço, lanche, a gente passava o final de semana reunidos fazendo seminários, onde o colega ia discutir o texto, a gente ia discutir, todo mundo lia, debatia os textos, os colegas que tinham mais leitura ajudavam, tinham mais experiência. Então você tinha aluno que era de ciências agrárias, você tinha aluno que era da economia, você tinha aluno que era da odontologia, você tinha aluno que era da história, você tinha aluno da sociologia, que era tudo da mesma tendência, né? E estavam debatendo, discutindo. Então, nós tínhamos também no movimento estudantil essa preocupação, a nossa tendência tinha muito essa preocupação de formar quadro intelectualmente, né? E ter uma discussão intelectual. Não era só tarefismo, tem que fazer tarefa. Não, você tem que saber pensar politicamente, ter uma formação para isso. E a gente era uma tendência marxista, então a gente fazia a leitura dos textos do marxismo naquele contexto. Então eu aprendi muito sobre marxismo fora da graduação, né? Na tendência, nos seminários políticos da tendência, a gente discutia muito isso, né? O Fernando Arthur era da mesma tendência que eu, quer dizer, eu era da mesma tendência que ele era mais antigo, né? A gente fazia, eu, a Nádia, o Fernando Arthur, éramos da mesma tendência. A gente tem até um grupo do Zap aí, dessa antiga militância toda aí, a gente na pandemia se reencontrou aí, criamos um grupo do Zap, a gente fica... A nossa tendência na época era a Semeando, né? Era o nome da nossa tendência no movimento estudantil, né? Que tinha vinculação com uma tendência na época que era a Força Socialista, da qual era o Edmilson Rodrigues, eu fiz campanha para o Edmilson, a gente elegeu o Edmilson deputado estadual. Então essa história vem de lá, da década de 80, né?
Então o movimento estudantil também era um movimento, a gente tinha uma participação partidária do PT, tinha uma participação das tendências, era uma coisa bacana, né? Esse envolvimento. E isso com certeza te dá uma outra leitura do que seja a universidade. A gente participava muito como estudante no centro acadêmico e também como representante discente na faculdade. Então a gente era muito ativo nas reuniões da faculdade, a gente era muito ativo, não está presente, está falando, está propondo. Eu me lembro que na época o professor Maurício era o chefe do departamento, que seria hoje o diretor de faculdade. Então, todo início de semestre eu era do centro acadêmico, eu era coordenador do centro acadêmico, eu chegava com o Maurício e dizia: Maurício, está aqui a nossa proposta para esse semestre. Eu levava o plano de departamento pronto para ele e dizia: a gente quer esses horários, quer esses professores direcionando essas disciplinas. É a nossa proposta. Aí ele dizia: pô, mas tá legal isso, tá bacana, tá aqui. Aí ele fazia uns ajustes e levava para a reunião, né? Então, era a nossa vivência muito nesse sentido. Eu acho que isso contribuiu bastante depois para nós termos essa visão da universidade, né? Então é isso. Eu acho que a minha graduação foi maravilhosa, eu gostei muito da minha época de graduação, eu acho que foi um período muito bom, né? Eu acho que a gente tinha um bom aprendizado. Claro que a gente não tínhamos um curso como vocês têm hoje, né? Em termos de... Na época que a gente fez a graduação, a gente tinha um professor que tinha doutorado e uma professora que tinha mestrado. Né? Quando a gente ingressou na universidade, tinha um professor que estava voltando do doutorado, que era o professor Geraldo Coelho, e tinha uma professora que era mestre, que era a professora Ruth Lamarck. Os demais professores, todos eram graduados ou tinham especialização, não que isso fosse demérito de forma nenhuma, mas só mostrando que a professora Naná, a professora Maria de Nazaré Sage, ela estava fazendo mestrado, o professor Nidalino, que veio a falecer depois, estava fazendo mestrado, eles terminaram o mestrado, né? Mas durante o tempo da nossa graduação eles ainda estavam fazendo mestrado, né? Aí a Edilza saiu para fazer mestrado na Unicamp, foi a primeira professora nossa daqui a fazer mestrado na Unicamp, aí depois o Alves saiu para fazer mestrado na Unicamp. Tanto que a Edilza e o Alves não foram meus professores na graduação, porque eles estavam fazendo pós-graduação fora. Então começou esse processo aí, né? Aí depois que nós ingressamos, aí os professores nessa época, muitos professores se aposentaram cedo, com 55 anos, com 52 anos, porque ficaram com medo de perder seus direitos, porque havia essa ideia de que iam ter uma reforma da Previdência, os professores iam perder direitos na sua aposentadoria, que os professores iam ter que trabalhar mais tempo, contribuir mais tempo, porque pela regra antiga, você tinha 30 anos de contribuição, você podia se aposentar com aposentadoria integral, independente da idade. Então eu comecei a trabalhar na universidade com 20 anos, com 50 anos eu podia me aposentar. Então eu queria mudar essa regra. Então, na época, o pessoal na universidade, os diretores chamavam os professores lá no nosso centro, o diretor na época chamou os professores e disse: quem quiser se aposente agora, porque eu não sei como vai ficar. E aí foi uma enxurrada de professores com 50 e poucos anos, todos se aposentando. Podiam ter ficado mais tempo. Mas isso abriu várias vagas de concurso. E aí foi quando eu fiz concurso, foi quando o Décio fez concurso, foi quando o Aldrin fez concurso, foi quando a Cristina fez concurso, que era tudo, a gente foi mais ou menos na mesma época de graduação. Foi quando o Fernando Arthur fez concurso, né? A Franciane, que tinha se formado em Castanhal, mas era da época nossa também, não me lembro da Franciane Castanhal, como aluno, a gente era aluno aqui, era do CA, ia para Castanhal. Então, foi quando todo mundo, esse povo todo fez concurso, e o concurso naquela época era para graduado. Então a gente acabou de se formar, foi fazer o concurso.
e todo mundo foi aprovado, né? E aí depois de aprovado na universidade é que a gente foi sair para fazer, eu já estava fazendo especialização, alguns colegas já tinham feito especialização ou estavam fazendo, mas foi aí depois que ingressou na universidade que todo mundo saiu para fazer mestrado, para fazer doutorado. Já isso a partir dos anos 90, né? Tanto que você disse aí, me formei em 91, em 93 eu era professor substituto da universidade, em 94. Tanto que eu comecei a dar aula na universidade para colegas meus, que ainda estavam cursando, né? Hoje a minha diferença de idade para você é grande. Mas quando a gente começou a dar aula, a diferença de idade para os nossos alunos era quase nenhuma. Tinha até aluno que era mais velho que eu, né? Então, hoje não, hoje dificilmente vai ter um aluno mais velho que eu. Pelo contrário, a diferença de idade está grande. São mais de 30 anos nas costas. Então, né, mas o que você percebe? Naquele momento era possível você entrar na universidade só fazendo concurso para graduado. Todo mundo fez assim, Álvaro, Fernando Arthur, Décio, Cristina, eu, Franciane. Entrou logo todo mundo mais ou menos na mesma época, né? Aí depois aí teve concurso, aí veio Rafael, veio Magda, logo depois veio Magda, que esses foram pessoas que vieram de fora. A gente já era professor na universidade quando eles vieram, né? Otaviano, esse pessoal veio depois, eles vieram de fora. Mas vieram, já a gente era professor da universidade, né? Então, mas era isso, né? Quando a gente fez a graduação não tinha essas bolsas assim, bolsa PIBIC, né? Não tinha. Se você quisesse uma bolsa de iniciação científica, você tinha que correr com os professores da sociologia, tinha que ir com os professores da antropologia, né? Porque na história mesmo não tinha, né? Praticamente não tinha. Quem podia pedir, às vezes não pedia, não se interessava. Então, quem fez iniciação científica na década de 80 como aluno de história fez com professores da antropologia, com professores da sociologia, né? Não com professores da história. Depois é que isso muda na história. Então, em termos assim de formação, acho que vocês têm um curso melhor, né? Em termos de formação, né? Assim, não tem bolsa para todo mundo, mas tem bastante comparado a antes, né? Tem o PIBID, tem o PIBIC, né? Não tinha PIBID antes, né? Só tinha iniciação científica, era muito pouco, né? Quem era bolsista de iniciação científica eram pouquíssimos, né? Isso era de um modo geral. Então, a Cristina foi bolsista de iniciação científica, o Décio foi, o Aldrin foi, o Fernando Arthur foi, eu fui, todos nós fomos, inclusive contemporâneos, né? Trabalhamos no mesmo projeto, né? Então, e aí a gente depois fez concurso para a universidade, né? Ingressamos, alguns primeiro como substituto, depois como efetivo, fez concurso para efetivo. E aí foi que o pessoal foi sair para fazer mestrado, fazer doutorado, né? E aí foi se qualificar, né? E aí ao tempo que a Naná defendeu o mestrado, aí a Naná quando foi sair para fazer o doutorado já foi junto com a gente, ela foi, né? A Ruth acabou se aposentando, né? E o Nidolino faleceu, fez o mestrado, mas não fez doutorado porque ele veio a falecer. E aí aqui a gente passou a ter no curso de História professores com mestrado, doutorado, né? E a gente trouxe professores de fora que acabaram ficando aqui. Eles vieram como visitantes, acabaram fazendo concurso, ficando aqui, né? Mauro, Rafael, Otaviano, Magda, né? São alguns desses colegas, amigos que vieram e ficaram, né? Outros ficaram um tempo e foram embora. Flávio Gomes veio para cá como visitante, fez concurso, trabalhou um tempo aqui, depois foi para o Rio de Janeiro, né? Não ficou aqui.
mas ficou alguns anos aqui. E assim a Cláudia Filha ficou um tempo aqui, enfim. Então, aí depois veio a pós-graduação, que não tinha. Então, uma realidade bem diferente do que você tem hoje, né? Que foi feito aí. Mas é isso, né? É sempre bom essas experiências, né? O movimento estudantil me ajudou a ter uma visão de universidade que eu não teria se não fosse o movimento estudantil, né? Mas a gente estudava. A gente não era aquela ideia de que quem faz movimento estudantil não estuda, não faz nada. A gente sempre foi, pelo menos o nosso grupo sempre foi muito focado nos estudos ali, né? Só teve uma disciplina que eu tranquei, que era uma optativa que eu não precisava fazer, que eu já tinha crédito. Eu me matriculei porque eu queria me matricular, mas não era, mas eu não precisava fazer. Eu já tinha feito as optativas que tinha que fazer. Foi Cultura Brasileira, com o falecido professor Birantã Rosário. Eu queria fazer a disciplina dele, que era à noite, era de 8 às 10 da noite. Eu queria fazer porque o pessoal achava que seria legal fazer. Ele era um bom professor, divertido, né? As aulas deles eram, apesar de ser à noite, as aulas dele eram muito divertidas. Ele gostava de cantar os boleros das aulas, né? E tal, que ele dava. Então, mas eu não precisava. Então, fazer ou não fazer não ia alterar em nada. Então, eu e os colegas fomos fazer por gosto mesmo. Só que aí eu comecei a perceber que estava muito envolvido naquela época com o Diácono e que eu estava faltando muito. E o Birantã Rosário, ele era muito Caxias, né? Muito Caxias. Ele tinha um caderninho onde ele anotava. Naquela época não tinha celular, não tinha nada disso, não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha nada disso. Ele tinha um caderninho onde ele tinha o nome de cada aluno, com o telefone da casa do aluno, o endereço, e onde ele anotava as faltas e a nota de todos os alunos, de todos os semestres que ele tinha esse caderno. E ele reprovava por falta. Mesmo tu tendo excelente, ele te reprovava por falta. Aí eu disse para ele, olha, professor, eu tenho já algumas faltas, eu acho que eu vou trancar sua disciplina, porque eu sei que o senhor reprova por falta. Ele disse, então faça isso, Maicon, melhor para você. Né? Aí eu não fiz a disciplina dele, eu tranquei. Mas não me atrasou e na época eu não precisava da disciplina para acreditar. Né? Por isso mesmo que eu tranquei, né? Não ia pegar uma reprovação de graça, né? Por falta. Mas se você tivesse feito as provas, tivesse obtido a aprovação, mas tivesse sido reprovada por falta, e tu matriculava no outro semestre, ele olhava no caderno dele e dizia, você ficou reprovado por falta, basta assistir às aulas, não precisa fazer mais prova nenhuma, porque seus conceitos estão aqui. Ou então, se você tivesse assistido todo o curso e tivesse ficado reprovado por conceito, ele dizia, você não precisa assistir às aulas, basta fazer os trabalhos, mas se você quiser vir para a aula, vem. Então ele sabia da vida, ele ligava para os alunos para avisar que não ia dar aula e tal, né? Ele era muito sistemático nisso. Já é falecido ele. Depois ele virou nosso colega de faculdade, a gente entrou na faculdade, depois ele era meu confrade no instituto, então, né? Mas as demais disciplinas não, foram tranquilas. Eu fiz 2 disciplinas com o professor Geraldo, né? Coelho, né? Fiz teoria e fiz tópicos temáticos com o Geraldo, né? Gostava das aulas do professor Geraldo, né? Eu gostava das aulas dele, né? Ele tinha acabado de voltar do doutorado de Portugal. As aulas da professora Ruth também eram muito boas, de historiografia, história do Brasil. Enfim, tivemos alguns bons professores na graduação e tivemos... Os professores mais fracos não foram meus professores, eu não sei porquê, mas eu escapei disso. Né? Os professores que eram aqueles mais fraquinhos, aqueles que tanto faz, tanto fez, é melhor ficar em casa lendo que aprende mais. Né? Então, esses eu não cheguei a ser aluno deles. Não sei porquê, calhou de eu não ser aluno deles. Eu não peguei alguns bons professores como Dilza, como Alves, mas eu também não peguei os piores. Né? Então eu peguei alguns bons professores e outros medianos. Né?
Mas como a gente começou a dar aula também muito cedo, a gente tinha que estudar para dar aula. Então isso também, eu aprendi muito de história antiga, de história medieval, de história moderna, contemporânea, de história do Brasil, porque eu precisava dar aula. E eram disciplinas que eu ainda não tinha feito na graduação. E às vezes a gente fazia na graduação não aprendia muita coisa, né? Então a gente tinha que se virar para poder dar aula, ter que ler, estudar. Então assim que fazia. Eu e outros colegas também, que também estavam dando aula nesse momento, né? Então quando a gente começou a dar aula na universidade, a gente já tinha a experiência de sala de aula. Diferente de alguns colegas que começaram a dar aula na universidade. Isso não sei se é muito bom, né? Porque não tinha essa experiência de sala de aula. Aí eu sempre brinco, né? Como é que você pode dizer para o aluno, ensinar o aluno a ser professor, se você nunca foi professor no ensino médio, no ensino fundamental? Desculpa, você nunca foi. Você conhece a teoria. Estágio. Né? Estágio. Tinha estágio, nós fazíamos um semestre só de estágio no final do curso. Eu fiz estágio na Escola de Aplicação, que era o NPI, Núcleo Pedagógico Integrado. Foi minha professora, foi a professora Sônia Resch, já falecida, que era professora de História lá do Centro de Educação. Excelente professora. E a professora Sônia Resch, muita gente queria fazer o estágio com ela, uma das professoras que eram mais queridas para fazer o estágio, porque ela, né, era uma ótima professora de estágio. E quando eu fui fazer o estágio, eu já dava, como muitos colegas, já dava aula, 2, 3 anos, né? Fui fazendo o final do curso. Aí a Sônia disse, olha, Maia, tu já dá aula, mas eu não vou te colocar no ensino médio, porque tu tem experiência de dar aula para o ensino médio. Eu sempre dei aula para cursinho, para convênio, para ensino médio. Eu nunca tinha dado aula para o ensino fundamental. Ela disse, eu vou te colocar no ensino fundamental, que é o que tu não tens. Eu não vou te dar aula, eu não vou te colocar no ensino médio, não. Tu não vai fazer teu estágio no ensino médio, tu vai fazer no ensino fundamental. Eu vou te, assim, de 5º a 8º, né? É o que tu vai fazer. Eu acho que é a experiência que tu não tem. Aí eu disse, tá bom. Então eu fiquei com uma turma de 8ª série. Foi um semestre só que eu fui para a escola de aplicação. Aí quando cheguei lá na escola de aplicação, a colega lá disse, você já dá aula? Eu disse, já, então fica, a turma é tua. Me deixou lá 2 semanas, tirou uma licença, né, foi cuidar da vida dela, me deixou lá dando aula no lugar dela, né? Então, ela tinha que ter ficado, mas enfim, mas tudo bem, não, foi uma experiência, foi Valeu boa. pela experiência. Eu gostei muito da experiência de trabalhar, porque nessa época no NPI, na Escola de Aplicação, tinha um projeto pedagógico muito interessante, que depois não sei se continuou, onde os alunos faziam, as disciplinas eram ministradas em conjunto. Então eles tinham muita autonomia, muita liberdade, não era uma coisa assim compartimentada, história aqui, geografia. Era integrado, né? Era uma coisa assim. Então, eu fiquei impressionado com a maturidade daqueles alunos de 8ª série. Eles diziam para mim, não se preocupe, nós sabemos organizar a sala, o seminário, nós organizamos tudo, você só vai ficar olhando. Né? Eu disse, tá bom. E eles organizavam tudinho. Eles pareciam uns alunos universitários, assim. Tá? Uma excelente turma de 8ª série. Gostei muito daquela experiência. Mas aí a gente só fazia um semestre de estágio, né? Não é como hoje que você faz vários semestres, né, na escola de estágio. A gente só fazia um semestre e pronto. E se fizesse a licenciatura, se você não quisesse fazer a licenciatura, você não fazia. Fazia só disciplinas do bacharelado. Não tinha opção, todo aluno da licenciatura tinha que fazer as disciplinas do bacharelado. E acabava se formando licenciado e bacharel. Mas havia a possibilidade de o aluno do bacharel não fazer disciplinas pedagógicas. Né? Mas a maioria fazia. Então saía com... Aí depois o Ministério da Educação disse que não podia mais separar. Né? Tinha que ter dupla entrada. Aí eu acho que... Mas tem muita gente que faz a licenciatura e depois faz o bacharelado. Eu tenho percebido isso.
Inclusive faz a bacharelado aqui, faz a licenciatura numa particular, Sim, né? E aí acaba tendo as duas formações, até porque pode acreditar as disciplinas, né? Aproveitar os estudos. Então é isso. Então é muito gratificante você olhar na universidade, o restaurante universitário, e dizer, poxa, você fez parte aí dessa conquista. Tanto que quando a gente foi para dirigir assistência estudantil em 2009, né? Em 2009, o Fernando Arthur foi ser proreitor de extensão e ele me chamou para ser o diretor de assistência estudantil. Naquela época não era superintendência, era uma diretoria da proreitoria de extensão. Aí a gente que criou a superintendência, a gente que falou para o reitor eleito Emmanuel, olha, vamos fazer a superintendência, tirar da PROEX. E aí ele aceitou. Né? E aí quando a gente... E aí a gente ficou responsável de cuidar do restaurante universitário, né, que era assistência estudantil. Aí eu fui lá no restaurante universitário, falei com a Meire, que foi uma excelente diretora da RU, depois se aposentou. E eu disse, Meire, a gente tem que aumentar esse número de refeições no almoço. Não dá para servir essa quantidade. Eu servia 1.800 refeições no almoço. Não dá para a nossa universidade ficar servindo 1.800 refeições no almoço, a gente tem que aumentar isso. O que é preciso? Precisa contratar mais gente. Então vamos contratar, precisa comprar mais comida, vamos comprar mais comida, precisa aumentar o refeitório, vamos aumentar o refeitório, precisa ter aqui um frigorífico para guardar comida, vamos construir, precisa ter aqui uma cozinha industrial que produza mais comida, então vamos reformar, ampliar, comprar equipamento. Então tudo isso foi feito. Já estava fazendo, a gente deu apoio e foi feito. Aí a gente aumentou, dobrou, mais que dobrou o número de refeições no almoço. Aí eu disse, agora, Meire, tem que ter jantar, Meire. Não, vamos fazer jantar, Meire. Não dá para ficar só almoço. O estudante tem que jantar. Aí ela disse, ela me chamou e disse, eu não vou querer servir sopão. Eu falei, ninguém vai servir sopão, vai servir comida. Vamos fazer isso. Vamos começar. A gente começou servindo 500 refeições no jantar. Não demorou, já era 800, já era 1.000, já... Aí aumentou. Então, isso foi legal, porque a gente continuou cuidando do restaurante universitário, mesmo depois do movimento estudantil, porque a gente conseguiu aumentar o número de refeições, conseguiu ampliar o RU, conseguiu servir além do almoço e jantar, mantendo a qualidade. Né? Então isso aí foi muito legal. A mesma coisa da moradia estudantil, que a gente conseguiu. Né? Quando eu saí da assistência estudantil, eu deixei inaugurada e equipada a moradia estudantil do campus de Breves, que não tinha, foi a gente que construiu. Deixamos iniciada a obra da moradia estudantil aqui do Campus 3, foi a gente que começou, eu, Fernando, né, na época do Manesco e depois com o Emmanuel, a gente que começou a construção desse prédio, da moradia estudantil aqui no Campus 3. Né, começou com a gente a construção disso daí. Já tinha o terreno para construir a moradia estudantil, que eu acho que depois fizeram, do campus de Cametá. A gente ampliou, ampliou a moradia estudantil do campus de Altamira. Nós mudamos de casa alugada no campus de Castanhal para uma casa maior. Então, a gente aumentou muito o número de vagas da moradia estudantil e construímos algumas moradias, porque quando você tem uma trajetória de movimento estudantil, você tem uma outra visão. O gestor da universidade que não veio do movimento estudantil, ele tem medo de estudante. Quando você vem do movimento estudantil, você senta, conversa. E quando o estudante vem dizer, nós precisamos fazer isso, tá aqui, já está feito. Ele diz, mas como? Eu vim do movimento estudantil. Né? Eu vim quando eu vim. Então, a gente passou a aumentar o número de refeições na RU, porque a gente achava que era importante, que a gente lutou por isso. A gente passou a servir jantar na RU porque a gente sabia da importância, a gente lutou por isso. A gente
melhorou a qualidade de vida na moradia estudantil, construímos moradia estudantil, ampliamos o número de vagas, porque a gente sabia a importância disso. Então, por isso que eu digo que o movimento estudantil ele te dá uma visão, né? E quem nunca fez não tem na universidade. Né? Então é isso que a gente percebe aí. Mas é isso aí que eu quero falar para vocês. Professor, muito obrigada. Né? Obrigado. Quem vocês entrevistaram, além de mim? Além do senhor, pode parar a gravação.